Olá pessoal, estamos de volta. Vamos dar continuidade então na aula passada que nós vimos em desenvolvimento orientado a objetos. Então na aula passada nós vimos como que a gente faz para se criar uma classe. Vocês aprenderam, né? Lembrando que vocês viram lá com o professor Anderson como é que a gente faz toda aquela modelagem de classe que vocês já aprenderam utilizando o Asta. E nós vimos então como é que nós fazemos para criar uma classe utilizando a plataforma .NET, especificamente a linguagem C#. Hoje nós vamos ver como é que nós vamos dar continuidade nessa aula, vendo como que a gente cria classes agora utilizando um recurso da orientação a objetos chamado herança. Ok? Então, para a gente não perder muito tempo, né, como é de praxe, vamos logo para a parte prática, que é o que nos interessa. Mas antes, eu só quero mostrar para vocês, então, o que nós vamos ver. Joga para mim, por favor, o primeiro slide lá, vamos passar rapidinho? Então, pode passar? Então, nós vamos falar assim, ó, como é que nós vamos criar uma classe criando herança, né? Então, nós vamos aplicar a herança, tá lá, sem segredo. Ainda com relação à herança, como é que nós vamos fazer para sobrescrever métodos? É um recurso que existe quando eu uso a herança, né? Dentro da programação orientada a objeto, eu uso o recurso de herança e eu ainda tenho uma possibilidade ou a técnica de eu sobrescrever métodos. Então vamos ver o que é isso. E vamos ver também o que significa, como acontece o polimorfismo. Isso normalmente é um caos para o aluno entender e para muitas outras pessoas. Eu conheço muitos profissionais aí que também não sabem nem explicar direito o que é o polimorfismo. Então nós vamos ver aqui o que é o polimorfismo na prática. Como é que isso acontece na prática? Na realidade, o polimorfismo é uma consequência de eu trabalhar com herança, né, e precisar modificar o funcionamento de uma determinada classe. Tá bom? Então, para a gente não perder tempo, então nós vamos ver como é que se cria uma classe utilizando herança, como é que a gente sobrescreve métodos e o que é o polimorfismo. Na própria técnica de sobrescrever métodos, vamos ver o que é o polimorfismo. Então, eu vou criar uma aplicação aqui, tá? Vou criar um projeto novo. Pode ser o projeto que nós fizemos na aula passada, mas eu vou criar um novo aqui só para a gente, tá? Vou chamar aqui de aula 2. Deixa eu escolher um lugar para a gente gravar isso aqui, porque vocês vão querer certamente, né? Então eu vou salvar esse cara aqui, tá lá, muito bem. Vamos criar um projetinho, tá lá. Bom, criei um projetinho. É indiferente você criar um projeto Windows Form ou um projeto Console Application. Para mim é indiferente, tá? Eu vou usar o Windows Form porque é uma questão prática, né? Para vocês até uma visualização diferente, mas é a mesma coisa. Bom, como é que eu crio uma classe utilizando C#? Primeiro vamos dar uma olhadinha nesse cara aqui, ó, né? Vocês lembram disso aqui? Então nós já discutimos isso daqui. O que é esse cara aqui? É um diagrama de classe, né? Com um tema qualquer. Nosso tema aqui é um controle de professores, né? De turmas e disciplinas que eles ministram. Nós já vimos a aula passada, nós já usamos esse diagrama de classe e nós criamos então a classe pessoa. Lembram disso na aula passada? Então nós criamos a classe pessoa. O que é que nós vamos fazer agora? Com base nesse diagrama de classe, ele está dizendo para mim, esse diagrama de classe, que a classe professor está herdando da classe pessoa. Como é que eu sei? Por causa deste relacionamento aqui, desse tipo de associação. Então esse tipo de associação me diz que no diagrama de classe está me dizendo que a classe professor está herdando todas as características da classe pessoa. E é isso que nós vamos fazer na prática. Como é que eu vou criar, então, a classe professor? Então, como eu criei um projeto novo, eu vou criar aqui a classe pessoa para eu poder fazer a herança dela, beleza? Então, eu vou criar a classe pessoa rapidinho, porque isso nós já vimos como é que faz, fizemos isso na aula passada, e depois, com bastante calma, eu vou criar a classe professor, tá? Então vamos lá, professor, por que você já não criou a classe pessoa para a gente ganhar tempo? Porque alguns alunos podem ter um pouco de dificuldade e não entender direito como é que você cria a classe. Então eu dou uma revisãozinha aqui, um pouquinho mais rápido, para a gente ganhar tempo, beleza? Então nós vamos fazer assim, eu volto aqui para o meu Visual Studio, né? Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu ajustar um zoom aqui para a gente, tá? E eu vou criar então um projeto aqui na aula 2. Então como é que se cria classes dentro do Visual Studio? Bom, eu tenho aqui o meu projeto, né? Como vocês já aprenderam, trabalhar com C#, eu tenho aqui o meu projeto aula 2, vou clicar com o botão direito sobre o nome do meu projeto, vou dar um ADD e escolher o que eu quero fazer.
No meu menu já aparece, né, o item class aqui, ó. Alguns podem não aparecer. Então você vai lá em New Item, né? E, deixa eu voltar um pouquinho o zoom. E aqui em Visual C Sharp Itens, né, a parte de Code, selecionando a Code, e vai aparecer a opção Class, né? Ou vai aparecer aqui a Template Class. Seleciona a opção Class, vem aqui embaixo e dá o nome da sua classe. Então essa classe vai se chamar Pessoa. Estão lembrados disso? Pessoa, olha lá. Dou um ADD, aí está aqui acrescentada a minha classe. Ok? A minha classe Pessoa. Olha lá. Olha aqui a minha classe pessoa, deixa eu dar um zoom um pouquinho maior. Está aqui a minha classe pessoa.cs, que é o arquivo que contém a definição da minha classe. Tá? Vamos colocar aqui, como nós vimos, né? Vamos colocar aqui um escopo de visibilidade chamado Publish, que é para que todo o pacote que eu colocar dentro da minha aplicação C Sharp possa enxergar a classe Publish. Tá? Bom, então de acordo com o meu diagrama de classe, a minha classe pessoa tem ID, nome, endereço. Então eu vou criar aqui o meu ID, né? Nome, que é, opa, peraí. Nome, endereço. Lembram disso? Estou fazendo aqui, o professor está fazendo muito rápido. É que eu estou fazendo uma pequena revisão. Então eu estou criando os atributos da classe pessoa. ID, nome, endereço, bairro, cidade, estado e CPF. Então vamos lá. Opa. Bairro, cidade, estado e... Deixa eu subir aqui um pouquinho. E CPF. Beleza? Então tá lá, que nós já fizemos a aula passada, né? Todos os nossos atributos aqui, já vimos como interpretar isso aqui. Ótimo, temos a nossa classe aqui. Bom, vou publicar isso daqui, né? Como eu não tenho nenhum escopo de visibilidade aqui, eles são o quê? Private. Vamos lá. Professor, qual é a diferença de um atributo private e um atributo privado? Lembra que nós falamos na aula passada? Atributos privados, privates, são somente a classe ou objeto instanciado da classe pode acessar os dados. Né? Então, eu vou criar os atributos todos private. Por que private? Porque, como o professor Anderson deve ter falado para vocês, eu preciso encapsular os dados da minha classe. Ó. Como eu tenho preguiça de escrever, eu escrevi o primeiro e vim dando um copy. Então, estou declarando todos os meus atributos private. Né? E agora, lembra o que eu tenho que fazer? Eu tenho que publicar meus atributos. Né? Como é que eu vou publicar esses atributos? Eu vou usar, primeiro, o escopo public, porque eu preciso publicar. Vou publicar o ID, então vou criar uma propriedade chamada ID. Né? O que é uma propriedade, professor? Nós vimos isso na aula passada, lembra? É o substituto dos métodos get e set. Então vou escrever aqui get e set. Pera lá, né? Só que o método get, ele vai fazer o quê? Ó, isso aqui é só, estou relembrando a aula passada, tá? Ó, então nós fizemos isso. Então o método get, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um return do atributo ID e o método set vai fazer o quê? Vai setar o atributo ID com o valor que vem do value. Lembram disso? Então nós já vimos isso na aula passada, tá vendo? Então nós criamos atributos internos privados e criamos atributos públicos para poder acessar o atributo interno. Por quê? Por causa do encapsulamento. Se eu quiser colocar aqui algum tipo de regra de negócio, vai ser posto aqui. Não é isso? Então tá lá. Vou fazer isso para todos os meus atributos. Então, para eu não perder tempo, lembra que eu expliquei também na aula passada que eu vou fazer? Ó, se eu clicar em cima de um atributo privado, ó, nome privado, clicar com o botão direito. Deixa eu diminuir aqui para achar a opção aqui. Né? E eu vou colocar aqui, ó. Achei, só vou. Vem aqui em Refactor, aí você vem na opção aqui, ó, Encapsulate Field. Quando eu faço isso, ele cria para mim um atributo
com o mesmo nome do meu, uma propriedade com o mesmo nome do meu atributo, simplesmente com a primeira letra maiúscula. É um padrão. Vou dar um OK, né? E aplico. Aí ele cria para mim aqui embaixo, ó. Ó, tá vendo? Eu tenho um atributo private chamado nome e uma propriedade pública chamado nome também. Só que ela é com letra maiúscula. E o get da propriedade retorna o nome e o set da propriedade grava o valor que está sendo atribuído para ela para o atributo nome. Beleza? Então eu vou fazer isso para todos os atributos. Ó, endereço eu vou fazer a mesma coisa, ó, refactor, encapsulate field, tá? Eu vou desmarcar essa opção preview para ele não ficar perguntando para mim toda hora, ó, ele já vai lá e cria. Então como nós já vimos isso na aula passada, eu vou ser um pouco mais breve. Aqui, ó, vou dar um refactor, encapsulate, tá? Para a gente ganhar tempo, senão a gente não consegue ir ao que nos interessa, que é a herança. Ó, depois eu mostro para você tudo que ele fez lá. Olha lá, refactor, encapsulate field, OK. Ó, e por último, para quem não pegou ainda, clico com o botão direito em cima do atributo private, ó. Vou lá em refactor, ó, refactor, e peço para ele encapsular o campo, encapsulate field. Aí ele vai mostrar, deixa eu diminuir aqui, opa. Vai mostrar essa telinha aqui para a gente, com o nome do atributo, com o nome da propriedade, e eu só dou OK. E aí, então, eu tenho todos os atributos criados. Ó, aqui, tá? Só para mostrar para vocês. Aqui, aqui, aqui e OK. Então, eu tenho para cada deixa eu ver o ID, o ID está ali. Só colocar aqui para ficar mais um pertinho do outro. Ó, só vou tirar daqui e vou colocar aqui, só para ficar. Olha lá. Então, o que aconteceu? Ó, para cada atributo private, foi criado uma propriedade pública. Ó, nome, público nome, né? Endereço, foi criado aqui o endereço, né? Aí é só dar uma organizadinha aqui, ó, tá vendo? Então, para cada atributo privado foi criado uma propriedade pública. Para quê? Para ter acesso a isso, que é o que nós discutimos então na aula passada, que é a questão do encapsulamento. Beleza? Feito isso, deixa eu voltar aqui só para a gente dar uma organizadinha. Aqui, aqui e aqui, para ficar tudo certinho, beleza? Então, nós temos isso aqui agora, né? Então, para cada atributo privado, eu tenho uma propriedade pública. Ó. Nome, atributo privado, propriedade pública. Atributo privado, propriedade pública. Beleza? Bom, criamos a nossa classe aqui. Não vou criar nenhum método por enquanto, tá? Bom, agora o que eu quero fazer? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, eu falei que não ia criar nenhum método, não, vou criar um método aqui. Vou criar um método aqui chamado salvar, tá? Como que é o método salvar? Então, vou criar um método, vimos a aula passada, o método salvar, void, e vou, tá lá. Criei um método salvar aqui, então, tá lá, né? Ó, criei um método salvar, fizemos isso na aula passada, e aqui nós vamos colocar aquele código que nós vimos na aula passada para salvar os caras aqui, beleza? Vou escrever de novo, daí vou escrever bem rapidinho para a gente ver. Beleza? Bom, até agora nenhuma novidade, só criei uma classe, está aqui a minha classe, né? A classe que nós já fizemos na aula passada, não tem nenhum segredo, está aqui. Agora eu vou criar, conforme o diagrama de classe está mostrando aqui, eu vou criar a classe pessoa, a classe professor que herda da classe pessoa. Então agora vou aplicar uma herança aqui. Vamos ver como é que isso acontece. Voltamos para o C#. Bom, tenho a classe pessoa com seus atributos e o método. Depois a gente implementa aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Vou criar uma outra classe para herdar da classe pessoa. Como é que eu faço isso? Botão direito sobre o meu projeto, add, new item,
né? Tá lá code. E eu vou selecionar class, tá lá. E vou dar um nome para minha classe, que essa classe agora vai se chamar professor. Beleza? Então a minha classe agora vai se chamar professor. Vou dar um add. E a minha classe está aqui, ó. Tenho a classe pessoa e tenho a classe professor. Professor, mas onde é que foi dito que ele vai herdar da classe pessoa? Em momento nenhum. Eu criei a classe normal. O que eu vou fazer agora? Agora aqui é que eu vou dizer, na declaração da minha classe, isto aqui é a declaração da classe, aqui é que eu vou dizer que ela vai herdar da minha classe pessoa. Só vou publicar, colocar público aqui, né? Para dizer que ela é pública. E aqui na frente eu vou dizer para ela assim, ó. Vou até dar um zoom bem legal aqui, ó. Para eu dizer que a classe professor herda da classe cliente, eu vou fazer assim aqui na frente dela. Presta bem atenção, ó. É assim que você faz uma herança. Olha como é simples, tá? Como é que eu crio uma herança em C#? Cria-se uma classe normalmente, dê um nome normalmente, só que no final da declaração você acrescenta 2 pontos, né? E na frente a classe a qual você deseja fazer herança, né? Então, no nosso caso, eu estou criando uma classe chamada professor, estou dizendo que ela está herdando da classe pessoa. Beleza? Isto significa que a minha classe professor herda todas as características que existem dentro da classe pessoa. Vamos ver se isso é verdade? Vamos. Então vamos lá. Eu vou agora lá no meu formulário, ó. Meu formuláriozinho aqui, né? Ó, formuláriozinho, tá? E não vou fazer nada aqui. Só vou vir aqui no form load dele só para escrever o código, só para a gente ver. Então eu vou criar aqui, vou instanciar um objeto da classe pessoa. Vimos já isso na aula passada, como é que a gente faz. Então primeiro eu crio uma variável da classe pessoa, tá? Vou chamar essa classe pessoa aqui de, por exemplo, pessoa teste, né? E vou instanciar. Como é que instancia? New e o nome da classe. Olha lá. É isso que nós vimos na aula passada? E é assim que eu instancio um objeto. Deixa eu ver se ficou bom assim. Olha lá. Então é assim que eu instancio um objeto. Agora, vou instanciar um objeto da classe professor. Então crio uma variável do tipo professor, tá lá, professor, e vou chamar de professor teste, mesma coisa, instancio, tá lá, né? Mesma coisinha. Vimos aula passada como é que a gente faz a instância de objeto. Beleza. E nós vimos também que eu só consigo usar o objeto se eu criar esse objeto, se eu fazer uma instância. Então está feita a instância. Como é que eu faço para ver quais são as propriedades públicas que existem dentro de cada objeto? Bom, eu tenho um objeto chamado pessoa teste e um objeto chamado professor teste. Então, se eu escrever aqui pessoa teste, ponto, eu vou ver então todas as propriedades públicas que existem dentro do objeto pessoa. Tá vendo aqui, ó? Bairro, cidade, CPF, endereço, né? Equals, já vimos o que significa, não é isso? E o ID, e tem mais aqui para baixo, né? O nome, o método salvar está aqui também. Então, tudo isso é o que está dentro do objeto pessoa teste, que é uma instância da classe pessoa. Beleza. Agora, eu vou chamar o meu objeto professor teste, ó. Professor teste. Quando eu colocar o ponto aqui, ele vai listar as mesmas propriedades, ó. Bairro, endereço, CPF, estado, né, ID. Opa, peraí que saiu fora aqui. De vez em quando sai fora. Aí. Pera lá, opa. Peraí. Tá aqui. Aqui. Então, se eu colocar o ponto aqui, né, dar um Ctrl barra lá, nós vamos ver que ele vai ter as mesmas propriedades que tem em pessoa. Ó, bairro, cidade, CPF, endereço, não é isso? Ó, nome, salvar. Por que que ele tem as mesmas coisas? Porque a minha classe professor está herdando da classe pessoa. Então, quando uma classe
herda de uma outra classe, todas as características, todas as propriedades, todas as suas funcionalidades são herdadas também. É o mesmo princípio, né, de um filho herdando as características do pai. Né? Que é aquilo que o professor Anderson já falou para vocês, né? Ou a professora Poliana, não sei como é que ficou a distribuição, tá? Então, isto é uma herança. Agora, aqui tanto a classe pessoa, tanto o objeto pessoa teste, quanto o objeto professor teste, possuem a mesma coisa. Espera aí, professor. Então, por que criar dois objetos que vão ter a mesma coisa? Na realidade, eles não vão ter a mesma coisa. Eles vão ter as mesmas características e mais a característica própria dele. Então, se nós olharmos aqui no nosso diagrama de classe, nós vamos ver que a classe professor, ela herda da classe pessoa, porém, ela tem os atributos próprios dela. Ela tem seus próprios atributos. Então, a classe professor, ela possui, além dos atributos de pessoa, que é ID, nome, endereço, bairro, cidade, estado, CPF, quer dizer, além desses atributos, a minha classe professor também vai ter o atributo formação e o atributo título. Então, nós vamos criar esses caras lá na classe professor. Então, vamos lá, ó. Voltei para minha classe professor, olha lá, né? Vou aqui para minha classe professor e veja que ela não tem nada dentro. Mas por que apareceu então aqueles atributos? Porque aqueles atributos foram herdados da classe professor. Então eu vou criar aqui agora, né, o atributo específico da classe professor. Já vou começar com o private, tá? Precisa colocar private, professor? Se eu não colocar o atributo private, funciona do mesmo jeito. Tá? Se eu não colocar o escopo de visibilidade chamado private, ele vai ser private automaticamente. Tá? Mas eu gosto de colocar porque é uma mania. Beleza? Então, eu vou ter um atributo chamado formação e um título. Então, vamos lá. Vou ter um atributo chamado formação, né? Ó. Formação, a formação do professor, e um outro chamado título, os títulos que o professor tem. Se é mestre, se é doutor, se é especialista e assim por diante. Beleza? Bom, por ele ser private, eu preciso então publicá-los. Como é que eu faço? Botão direito, refactor e encapsulate field. Ele vai dar o nome da minha propriedade. Se eu quiser mudar aqui, eu mudo. Eu não quero, vou manter o mesmo nome do atributo justamente para existir a relação. Então, ok. Então tá lá. Então ele criou, né? Ó. Tá vendo? Um atributo formação e uma propriedade formação. Professor, quando é que eu sei que um cara é atributo e quando é que eu sei que ele é propriedade? Quando ele tem essa declaração aqui, ó, os métodos get e set dele, ó, tá vendo? Ó? Abriu chaves aqui, eu declarei os métodos get e set. Então esses caras são propriedades. Beleza? E vou fazer a mesma coisa com o atributo, com o título. Encapsulei, tá lá o mesmo nome, né? Só que com letra maiúscula, por isso que eu coloco o nome dos atributos em minúsculo e da propriedade, para ele gerar a propriedade em maiúsculo. Então, ok. Tá lá. Dá uma organizadinha aqui e aí eu tenho, tá lá. Beleza? Então, na minha classe professor, eu tenho atributo formação e atributo título. E mais o que ele está herdando da classe pessoa. Então, como é que isso fica agora? Vamos ver lá no nosso... Vamos ver aqui no nosso formulário agora. O meu objeto professor teste, que foi instanciado da classe professor. Se eu colocar aqui o ponto e digitar Ctrl barra de espaço, né, ó, ele vai listar para mim todos os atributos que tem dentro do objeto professor. Então, vai aparecer lá, bairro, cidade, CPF, endereço, estado. E olha o formação aqui, ó. Apareceu formação. Da onde que é esse atributo formação? É o natural, é o original da classe professor. E o estado é herdado, o endereço é herdado, a cidade é herdado. Né? E aí eu tenho também aqui o título. O título é natural dele e o nome não é. Como é que eu sei? Se eu colocar o cursor aqui em cima do atributo, vai aparecer aqui do ladinho assim, ó.
pessoa.nome, quer dizer, está vindo da classe pessoa. Se eu colocar o cursor em cima do atributo que é dele próprio, aparece professor.título. Então, o título é natural da classe professor e o atributo nome é herdado da classe pessoa, porque eu estou utilizando um objeto da classe professor. E eu sei que a classe professor herda da classe pessoa. Então, tudo que tiver professor é natural dele, é nativo da classe professor. Tudo que tiver pessoa, eu sei que é herdado da classe pessoa. Perfeito? Então, aqui eu tenho os atributos sendo visíveis. Tá? Então, eu agora tenho atributos, as características da classe pessoa sendo herdadas na classe professor. Beleza? Então eu tenho um atributo. Bom, professor, deixa eu apagar aqui para não dar erro. E métodos, como é que funciona a herança de métodos? Funciona do mesmo jeito. Se vocês olharem aqui, ó, né? Professor teste, ó o método salvar aqui, ó. Ó o método salvar, tá aqui, ó. Então, o método salvar também é herdado. Porém, vocês podem estar se perguntando, professor, mas o método salvar foi criado na classe pessoa para salvar os dados da classe pessoa, como nós vimos na aula anterior. Ou seja, ele vai salvar os dados da classe pessoa. Quando o cara usar o método salvar lá na classe professor, ele vai salvar quem? Então, nós vamos testar aqui agora, tá? Então, como nós vimos na aula passada, eu vou criar um arquivo e vou gravar os dados da classe pessoa dentro desse arquivo. Qual é a classe que eu uso para salvar os dados em arquivo texto? Então eu vou usar essa classe aqui, certo? Só que para eu usar esta classe aqui, né, esta classe chamada StringWriter do próprio C#, eu tenho que declarar o namespace aqui, para eu poder usar. O namespace, ou a biblioteca que possui a classe StringWriter para eu gravar, lembra? É a biblioteca system.io. Né? Dentro da biblioteca, ou do namespace system.io, é que está a classe StringWriter que eu preciso usar. Agora ela aparece aqui, tá vendo? Ó? Lembra disso? Então vamos lá, vou criar um arquivo. Vou fazer meio rápido, porque nós já vimos isso aqui, né? Ó. Tá? Aqui eu vou passar o nome do arquivo. O nome do arquivo vai ser pessoa.txt. Beleza? Olha lá. Então o que ele fez aqui? Instanciou uma classe, StringWriter, apontando para o arquivo pessoa.txt. Tudo que eu gravar na classe no objeto arquivo será gravado dentro desse arquivo texto. Lembra disso? Tá, então vamos lá. Então eu vou mandar gravar no meu objeto arquivo. Como é que eu faço para gravar mesmo? WriteLine. Lembra? Então vou gravar. Só que eu vou gravar quem ali dentro? Vou gravar os dados deste objeto que está aqui. Então eu vou gravar os dados. Vou colocar aqui o meu ID. Lembra disso? Ó, ID. Mais os dados de ID e faço a conversão. Vimos tudo isso aqui aula passada, lembra disso? Ó? Né? Então estou gravando o texto ID mais o ID, o atributo ID, convertendo para string. Aqui. Beleza? E vou continuar então. Meu arquivo, vou gravar o nome, né? E o nome está onde? Dentro da variável nome. E assim eu vou gravando. Lembra disso? WriteLine. Vou gravar... O que mais que tem aqui? Então vai ser lá nome, endereço, bairro. Né? Nome. Endereço. Aqui vai ser endereço. Arquivo,
WriteLine, aqui vai ser bairro, mais bairro, vimos isso, arquivo ponto WriteLine, que mais lá? Deixa eu corrigir aqui, colocar certinho, isso, bairro, depois eu tenho bairro, cidade, estado e CPF, então vai ser cidade, aqui vai ser o estado, mais estado, e por último, vai gravar arquivo ponto WriteLine, vai gravar o meu CPF. Bom, tudo isso aqui nós vimos na aula passada, né? Sossegado, ó. Só estou repetindo o que nós fizemos na aula passada. Tranquilo? Bom, depois que eu instanciei o objeto StreamWriter, que é a classe responsável em gravar em arquivo texto, passei o nome do arquivo que eu quero que ela gere, escrevi dentro do arquivo tudo que eu quero que ele grave. No final da história, então, tem que fazer o que agora? Pegar o meu arquivo, ponto flush, que é o comando para ele gravar, e depois arquivo ponto close, que eu mando ele fechar o arquivo, igual Word. Terminei de fazer, fechei. Sossegado, isso aqui é o que nós vimos na aula passada, né? Só fiz uma pequena revisão aí e tal. Beleza? Então, quando eu faço isso aqui, ó, salvar, o que ele vai fazer? Ele vai salvar os dados da classe pessoa. Vai salvar os dados da classe pessoa. Por que ele está gravando os dados da classe pessoa? Porque ele tem acesso somente aos atributos da classe pessoa, ó. O ID, o nome, o endereço, o bairro, o cidade, estado e CPF. Beleza? Deixa eu só ver se é CPF ou é CPF. Beleza? Bom, isso nós fizemos na aula passada, nenhum segredo, beleza. Bom, agora, se eu for lá na minha classe professor, eu vou olhar aqui que eu só tenho dois atributos, formação e título. Porém, pelo fato de eu estar herdando da classe pessoa, nós entendemos que tudo aquilo que está na classe pessoa agora compõe como adicionais os atributos da classe pessoa aqui dentro. Então, logo eu tenho dentro da minha classe pessoa, além da classe professor, além dos atributos da classe pessoa, também o método salvar. Só que o método salvar, ele está escrito para gravar somente os dados de pessoa. Mas, professor, se ele está aqui dentro da classe professor, como é que ele vai gravar os dados do professor? É isso, então, que nós vamos aprender para entendermos sobre escrita de método e polimorfismo. Né? Então, vamos dar só uma olhadinha aqui, ó, no formulário que a gente estava. Ó. Né? Então, eu tenho aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, professor.id igual a 10, não é isso? Ó? Professor.nome igual a Márcio, né? O que eu estou fazendo aqui? Estou usando ou populando os atributos do objeto que eu acabei de criar. Então, nome, meu endereço, rua, tá lá. Opa, deixa eu puxar aqui, tentar enquadrar aqui. Meu endereço, né? O meu bairro, vou falar que moro no centro. Tá? Vimos tudo isso aqui também, cidade, né? Vimos tudo isso aqui aula passada, ó. Londrina, professor, estado, Paraná e por último, o que mais tem? Paraná e CPF. Meu CPF igual a
Por exemplo, faltou aqui, vou fazer mais bonitinho, né? Isso aqui. Beleza. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai estar gravando os dados de quem? Do professor, não do aluno. Professor, como assim? Por quê? Porque o professor herdou da classe pessoa. Então, agora esses atributos compõem o objeto pessoa. Tá? Então, vamos colocar agora aqui, então, ó. Professor, ponto, título não é, formação, sei lá, engenharia da computação. Por exemplo, vamos colocar aqui, título, professor, ponto, título, vamos colocar lá, opa. Por exemplo, especialista. Beleza? Então, o que aconteceu aqui? Eu instanciei, vou tirar essa classe pessoa aqui, tá? Só coloquei para a gente mostrar, né, que os atributos são iguais, mas beleza. Instanciei um objeto da classe professor, que sabemos já de antemão que herda da classe pessoa, consequentemente vão ter todos os atributos herdados da classe pessoa, mais os atributos nativos ou natural da classe professor, certo? Bom, significa que quando eu fizer isso aqui, então, ó, professor teste, ponto, salvar, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai salvar, né? Ele vai salvar os dados. Olhando para essa construção, eu parto do princípio que ele vai gravar os dados de quem? Do objeto professor teste, que por sua vez é uma instância da classe professor, que por sua vez herda da classe pessoa. Logo, então, eu entendo que ele vai salvar todos estes dados. Vamos ver se isto realmente funciona, certo? Só vou colocar para não fazer confusão aqui, deixa eu só. Vou colocar um botãozinho no meu formulário aqui, que vai fazer isso pra gente, só para não dar uma... Ó, aqui, ó. Né? Então, vou colocar aqui, ó. Olha lá. Ali. Então, nós vamos ter um formulário para fazer isso. Então, cria um formuláriozinho só para, né? Sem muito... Tá. Aqui. Beleza. Então, cria um formuláriozinho, vou executar ele, né? Ó, vou executar esse formulário aqui. Quando eu executar, vou clicar no botão salvar objeto e ele vai salvar o objeto para mim em arquivo texto, né? E vamos ver o que vai acontecer lá. Então, vou executar. Está aqui o meu formulário, né? Vou clicar no botão salvar. Tá lá. Gerou meu arquivo contendo os dados. Vamos ver como é que faz isso? Lembra como eu mostrei como é que se faz isso? Né? Deixa eu vir aqui, ó. Então, se eu posicionar o cursor aqui, ó, né? Em cima do meu projeto, propriedades, eu vou ver onde é que está sendo gravado o meu projeto. Ó. Vou fazer de novo, lembra disso? Estou aqui em Solution Explorer, vou selecionar meu projeto aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Selecionei aqui o meu projeto, clico agora em propriedades, properties, e aí é que ele vai mostrar o project folder. Ele vai mostrar onde é que ele está sendo gravado. Então ele está sendo gravado dentro de C2. Unopar EAD aula 2. Então eu vou lá dentro dessa pasta para mim ver o arquivo que ele gerou lá. Então eu vou lá dentro, ó. Vamos lá. C2. Unopar EAD aula 2. Só que ele não fica gerado aqui, né? Ele é gerado aqui dentro, ó. Bin debug. Olha o meu arquivo lá, ó. Lembra disso? Olha o meu arquivo pessoa.txt. Se eu abrir aqui, o que vai estar gravado aqui dentro? Espera aí, professor. Você disse que gravou um arquivo chamado os dados da classe professor.
Por que está um arquivo chamado pessoa? Bom, essa é a primeira coisa que nós vimos que tem que ser mudado. Né? Vamos ver como é que é isso. Vamos ver dentro dela. Vou dar um duplo clique. Abriu o arquivo. Então tá lá, ó. ID 10, Márcio, rua, bairro, cidade, estado, CPF. O que faltou aqui? Faltou os dados específicos da classe ou do objeto professor. Professor, e por que é que ele não gravou os dados do professor aí? Por quê? Porque eu estou utilizando o método que foi criado na classe pessoa. Eu herdo ele na classe professor. Só que o funcionamento dele continua sendo o mesmo lá na classe pessoa. Aí você fala, ué, professor, então qual é a vantagem de se herdar uma classe e herdar o método dele, já que ele não resolve o meu problema? É exatamente esse problema que nós vamos resolver com o conceito de sobrescrever método. O que é sobrescrita de método? É eu escrever o método de novo na classe que eu estou herdando. Ou seja, vou dizer para ele assim, esse método aqui na classe professor não serve para mim. Eu tenho que acrescentar aí dentro os métodos, os atributos da classe professor. Deixa eu tomar um golinho d'água, peraí. Beleza? Então, esse mecanismo que vai me permitir a eu acrescentar ao método salvar os dados da classe professor é o que a gente chama de sobrescrever o método. Ou seja, do jeito que ele está escrito não serve, eu preciso mudar o comportamento do método aqui na minha classe. Então vamos ver como é que isso funciona. Deixa eu fechar aqui. Então vamos voltar aqui para o cara. O que acontece é que eu estou aqui na minha classe pessoa e ele está gravando todos os dados da minha pessoa. Agora eu preciso acrescentar os dados do professor. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou ter que acrescentar ou mudar isso aqui de alguma maneira. Existem outras maneiras de se fazer isso, mas como é que eu vou fazer? Então eu vou fazer o seguinte, o mesmo princípio de banco de dados. Eu vou fazer um relacionamento. Como se estabelece um relacionamento? A classe pessoa vai gravar um arquivo pessoa e a classe professor vai gravar um arquivo chamado professor e vai estabelecer um relacionamento entre os dois. Entenderam como é que funciona? Bom, como é que isso vai se dar? Bom, a minha classe pessoa já está gravando bonitinho o arquivinho dela, tudo perfeitinho. Agora eu tenho que gravar o arquivo professor. Então eu vou lá na classe professor, né? Que, por sua vez, já tem um método salvar. Já tem. Professor, mas esse método salvar que ele está herdando não serve para mim. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Sobrescrever o método. Lembra que eu falei lá no começo, no nosso, na apresentação do slide, que nós íamos aprender a também sobrescrever método? O que é sobrescrever método? É mudar o comportamento daquele método na classe derivada. Quem que é a classe derivada? A classe professor, que é a classe que derivou da classe pessoa. Quando eu falo classe derivada, é a classe que está usando o recurso de herança de uma outra pessoa. Então essa daqui é a classe pai, essa é a classe derivada. Ou essa é a classe pai e essa é a classe filho. Tanto faz. Beleza? Então na minha classe filho, eu tenho acesso ao método salvar. Tanto que se eu escrever aqui, ó... Opa! Se eu escrever, chamar o método... Aqui não, né? Aqui. Peraí. Aqui. Se eu chamar o método salvar aqui, ó, na classe professor, ele entende, ó, né? Só que esse método salvar na classe professor não está salvando os dados do professor. Então, eu tenho que colocar as funcionalidades para gravar os dados do professor. Bom, mas eu não posso criar um outro método salvar aqui, porque já existe. Então eu tenho que dar um comando para ele aqui, que diz que ele vai sobrescrever um método. Só que, para eu sobrescrever um determinado método, eu tenho que avisar a minha classe pai, dizer à minha classe pai, que determinados métodos podem ser
sobrescritos. Como é que eu digo isso? Então eu vou lá para a minha classe pai, preste bem atenção agora, que agora começa a dar nó nas tripas. Vou lá na minha classe pessoa, no método salvar, eu vou escrever isso aqui, ó, virtual. Beleza? Opa, deixa eu puxar aqui. Quando eu escrevo virtual na assinatura do método, eu estou avisando a minha classe pessoa, é como se eu estivesse falando para a classe pessoa, ó, classe pessoa, eu estou permitindo classes que herdarem de você sobrescrever este método, ou seja, mudar o seu comportamento lá onde ele for utilizado. Então, quando eu uso a cláusula virtual na declaração de um método, eu estou dizendo para esta classe o seguinte, ó, classe, eu estou permitindo que qualquer outra classe que herdar de você, poderá sobrescrever o método salvar. Poderá, se quiser, sobrescrever o método salvar. Se eu não fizer isso, se eu deixar assim, eu digo, não, você não pode, é esse método aí, ponto final. Certo? Se eu quero permitir, então eu vou escrever virtual. Ou seja, estou instruindo a minha classe, dizendo a ela que este método pode ser sobrescrito, alguém pode mudar o seu comportamento se quiser, onde esse método for herdado. Então, para eu permitir que um método seja sobrescrito em classes derivadas, eu preciso declarar a instrução virtual na assinatura do meu método. Beleza? Então, vamos para frente. Bom, já disse a minha classe pessoa que eu permito sobrescrever, quer dizer, já disse que o meu método é virtual. Agora eu vou para a classe pessoa, para a classe professor e vou lá então dar continuidade. Aqui dentro eu quero então sobrescrever, quer dizer, quero mudar aquele método, mudar o comportamento daquele método. Então, eu quero sobrescrever aquele método. Quando eu desejar sobrescrever um determinado método que existe dentro de uma classe, que por sua vez está herdando de uma outra, eu vou escrever isso aqui, ó, override. Quando você escreve override, você dá um espaço. Ele vai listar para você todos os métodos que são possíveis de ser sobrescrito nesta classe. Ou seja, o override vai mostrar todos os métodos que foram declarados como virtual na classe pai. Beleza? Então, eu escrevo override e ele lista para mim todos os métodos que eu posso sobrescrever. O meu método está aqui, ó, o salvar. Então, seleciono ele e dou Enter. Olha como que fica a assinatura do meu método. Fica o publish, override e o void, que é dele, e o nome do método. Então, perceba que toda vez que eu quiser sobrescrever um determinado método, no lugar, eu tenho que escrever a descrição, tenho que acrescentar a instrução override. Neste caso, eu estou dizendo para a classe professor que ela está sobrescrevendo o método salvar que é herdado da classe pessoa. Beleza? Bom, quando eu fiz isso, olha o que ele colocou para mim aqui, ó. Ele falou assim, criou o corpo do método e colocou lá, base.salvar. O que quer dizer base? Base, todo lugar em toda classe que estiver herdando de uma outra classe, o termo base faz referência à classe base ou à classe pai. Então, como eu disse, esta é a classe pai, esta é a classe filha. Esta é a classe base, esta é a classe derivada. Então, eu posso usar os dois nomes. Quando eu falar classe base ou classe pai, estou me referindo, neste caso, à classe pessoa. Quando eu falo em classe derivada ou classe filha, eu estou me referindo à classe professor.
Beleza? Então, dentro da classe professor, em todo lugar que aparecer base, está fazendo referência à classe pessoa. Então, nesse caso, esse método salvar, ele está chamando qual método salvar? Da classe base, ou seja, da classe pessoa. Vamos manter ele aqui, do jeitinho que está aqui. O que ele vai fazer? Quando eu chamar o método salvar, o que ele vai fazer? Eu vou manter a funcionalidade anterior, quer dizer, a funcionalidade que ele já tem, chamando o método salvar da classe base, vou manter. Só que aqui embaixo eu vou agora acrescentar a funcionalidade da classe professor. Ou seja, pessoal, vou repetir aquele código. Peraí. Esse código que está aqui, ó. Só que só vou acrescentar os dados da classe professor. Então, vou repetir. Vou chamar a classe StreamWriter. Lembrando que eu tenho que colocar então lá em cima, né? Ó, o namespace using system.io para ele conseguir reconhecer a classe StreamWriter. Olha só, agora reconheceu. Mesma coisa, vou criar uma variável chamada arquivo. Ó, arquivo. Vou instanciar. Só que dessa vez o nome do arquivo não vai ser pessoa, vai ser o quê? Professor. Professor.txt. Olha lá. Beleza? Muito bem. O que eu faço agora? Chamo o meu objeto arquivo, do mesmo jeitinho que eu fiz na classe pessoa, estou fazendo aqui, né? Vou escrever no arquivo, writeLine, só que vou escrever o quê? Agora, formação, mais, quem que eu vou colocar aqui agora? Formação, que é o atributo somente do professor. Deixa eu voltar um aqui para dar isto. Peraí. Lá, né? Agora, deixa eu voltar mais um pouquinho, tá pegando isto. Então, vamos lá. Arquivo.writeLine e vou gravar título, que o professor tem, né? Título. Vou tirar esses acentos aqui, porque senão coloca lá os caracteres que ele não consegue reproduzir. E título, né? Deixa eu tirar isso aqui também. Não vai ficar feio lá. Beleza? Terminou, arquivo ponto flush e arquivo ponto close. Beleza? Bom, se eu executar isso daqui agora, o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui, vai executar o método da classe base, salvando os dados da classe pessoa. Depois ele volta e continua executando. E aí, então, eu vou ter a execução a funcionalidade da minha classe professor. Beleza? Eu vou executar para a gente ver, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui o zoom. Executei, então tá aqui. Aqui. Olha lá. Então, se eu clicar aqui agora, o que ele vai fazer? Ele vai salvar o objeto professor. Só que o método da classe professor foi sobrescrito, ou seja, eu consigo executar, na realidade, duas coisas. A ação de salvar os dados da classe pessoa e a ação de salvar os dados da classe professor. Então, vamos ver se isso é verdade. Cliquei aqui, vou fechar, vou lá no meu diretório e olha lá, ó. Agora eu tenho o arquivo pessoa, né? o arquivo pessoa.txt e o arquivo professor.txt. Então, se eu entrar aqui, eu tenho lá os dados do professor, né? Da pessoa, CPF e... Peraí.
E se eu voltar aqui, eu tenho agora os dados do professor. Formação, blá, blá, blá. Perfeito? Bom, o que aconteceu? Este processo, quando nós utilizamos herança, deixa eu fechar aqui. Peraí, pessoal, deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte para ver se vai melhorar. Aí eu dou só um zoom aqui. Acho que agora tá bom. Deixa eu ver. Aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Pessoal, deixa eu só acertar o zoom aqui para não ficar ruim nem para mim nem para vocês. Aqui, acho que aqui tá bom. Isto, acho que agora tá bom. Então, o que aconteceu? Quando nós falamos de sobrescrever um método, você só vai conseguir sobrescrever um método quando a classe faz herança de uma outra classe. Então você não consegue sobrescrever métodos de uma classe que não possui herança de ninguém. Você só vai sobrescrever quando você tem uma classe herdando de outra. Porque quando você herda uma classe de outra, na realidade você está herdando o quê? Todas as características e todos os comportamentos que aquela classe tem. Então, quando você tem a classe pessoa, ela tem um comportamento e tem as suas características. Então, quais são as características da classe pessoa? ID, nome, endereço, né, o estado, a cidade. Né? Essas são as características. Qual é a funcionalidade da classe pessoa? Nós temos uma, salvar. O que esta funcionalidade faz? Apenas e tão somente pega os dados que estão no objeto e persistem no disco, em forma de arquivo com a técnica que nós utilizamos, que é o uso da classe StreamWriter, que, como nós vimos, a função dela é instanciar um objeto que me permite direcionar dados do meu programa para um arquivo texto no disco. É esta a função do método salvar. Pega os dados da classe, do objeto, e grava no arquivo texto, morreu. Quando eu herdei esta classe para cá, para minha classe professor, naturalmente que eu herdei todas as características, ou seja, todos os atributos, nome, ID, nome, endereço, cidade, estado, CPF, porque um professor tem isso também. Porque um professor, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Então, logo, um professor possui as mesmas características de uma pessoa. Só que, além dele ser pessoa, ou seja, herdar os atributos da classe pessoa, ele também precisa ter os atributos de professor. E que foi os atributos formação e título. Mas ele também precisa salvar os dados de um professor. Assim como pessoa precisa salvar os dados dela, o professor também precisa salvar os dados dele. Agora, existe alguma relação, alguma referência entre pessoa e professor? Claro que existe. Professor é uma pessoa. É esse o relacionamento de herança. Isto é um isto. Ou seja, professor é uma pessoa. Então, professor tem que ter todos os atributos que tem pessoa, mais o dela. Porém, os comportamentos vão ser ligeiramente distintos. Ligeiramente distintos. Por quê? O método salvar aqui, na classe pessoa, faz o quê? Salvar dados de pessoa. O método salvar na classe professor, que herda da classe pessoa, faz o quê? Mesma coisa, salvar dados, porém do professor. Então perceba que a função delas, né, a função básica dos dois é a mesma, salvar, salvar. Mas eles vão se comportar ligeiramente diferente neste objeto com relação a este. Porque quando ele está sendo executado no objeto instanciado da classe pessoa, a função dele é gravar os dados somente de pessoa. Quando ele está executando o objeto professor que herda da classe pessoa, a função do método salvar é salvar os dados do professor.
Porque professor tem mais atributos do que pessoa. Então, este salvar aqui não vai atender minha necessidade neste objeto. O que eu tenho que fazer? Sobrescrever ele, porque esse método ele já existe aqui. Eu não estou criando um novo, não estou apagando. Eu preciso dizer que agora aqui vai ser diferente. Então aqui eu faço a sobrescrita do método. E agora, esta sobrescrita, eu posso usar a técnica que eu quiser. E eu usei uma. Eu mantive a funcionalidade anterior e acrescentei as necessidades minhas aqui. Então logo eu percebi que ele fez o quê? Ele criou dois arquivos. Um, quando ele executou o salvar da base, lembra? Da base. E outro que ele executou aquelas linhas que eu coloquei dentro do método salvar, que foi sobrescrito na classe professor. Então aí ele gerou aqui um outro arquivo. Esta foi uma técnica que eu quis usar. Existem outras, desde que você entenda o funcionamento do cara chamado sobrescrita de método. Bom, eu tenho dois arquivos agora, que foi gerado pelo método salvar da classe do objeto professor, que por sua vez executou o método salvar da classe pessoa, que é a sua classe base, ou a classe pai. É isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Pessoal, isto que aconteceu chama-se polimorfismo. Isto que aconteceu chama-se polimorfismo, ou polimorfismo. Como assim, professor? O que é esse cara, o polimorfismo? É você ter dois métodos, né? Digamos assim, em objetos distintos, com mesma assinatura. O que é a mesma assinatura? Mesmo nome, mesmo lista de parâmetro, mesmo tipo de dado de retorno, só que num objeto funciona de uma maneira, no outro objeto funciona de outra maneira. O polimorfismo só acontece, na minha opinião, existem pessoas que podem pensar um pouco diferente, mas só acontece quando você herda uma funcionalidade de uma outra classe e aí aqui você modifica ela. E aí então você tem um polimorfismo, uma forma diferente de funcionar aqui. É o mesmo método. Por quê? Porque eu estou herdando, então não é outro método, é o mesmo método. Agora, quando eu sobrescrevo, aí eu gero o polimorfismo. Ou eu tenho o mesmo método com funcionalidades diferentes. Então o polimorfismo é isso, quando eu uso herança, eu herdo aquela funcionalidade e aquela funcionalidade, neste momento, neste objeto exato, não me serve. Eu tenho que acrescentar alguma coisa para atender este objeto. Mas aquilo que ele já está trazendo de lá, eu não posso desprezar. É necessário e é importante. Então eu fiz uma alteração aqui. Quando eu alterei a forma do funcionamento desse método, eu não alterei o nome dele, não alterei a lista de parâmetros, não alterei tipo de retorno, não mexi na assinatura do método. Somente o corpo do método mudou. A formação, a forma como ele funciona que mudou. Então, isto é o polimorfismo. Quando eu tenho uma classe base, eu tenho uma classe derivada. Eu tenho um método virtual, nesta classe pessoa, e eu sobrescrevi esse método, alterando o funcionamento desse método. Eu sobrescrevi o método. Sobrescrevendo um método, acontece o polimorfismo. Bom, eu poderia, neste método, salvar da classe pessoa, ao invés dele salvar, eu imprimir os dados. Ué, professor, não tem lógica. Exatamente, não tem lógica. Porque a função do método, a assinatura do método, o que é a assinatura do método que nós vimos? É o nome do método, aquela linha inteirinha que declara o método, onde na linha também está o nome do método. No nosso caso, o método salvar. O método salvar, o nome que foi dado a ele, expressa a sua função. Então, quando eu crio um método chamado salvar dados, eu não devo escrever no corpo do método comandos para imprimir numa impressora, comandos para enviar por e-mail aqueles dados. Por quê? O nome do método não está sendo condizente com a sua função. Professor, mas eu posso fazer isso? Na prática, naturalmente que sim.
Eu posso criar um método chamado salvar e o corpo do método está apagando os dados do banco. Pode, tecnicamente sim. Agora, do ponto de vista funcional, a ergonomia de software não aplicado aqui, mas a organização, padronização de projeto, não é recomendado. Você não deve fazer isso. Você deve dar nome ao seu método que seja condizente, que expresse a função daquele método. Mas eu poderia escrever qualquer coisa ali dentro. E aí eu poderia dizer que é um método polimórfico? Poderia. Mas toda vez que você fala, professor, esse aqui é um método polimórfico, eu entendo que ele é salvar, então aqui ele está também salvando os dados. E mais alguma coisa. Ele deve estar fazendo alguma coisa a mais. Ah, mas se depois de eu salvar os dados, professor, se eu quiser disparar um e-mail para alguém para fazer, tudo bem? Fazer alguma coisa, tudo bem? Eu posso imprimir os dados, tudo bem? Pode, mas a função dele foi feita, salvou os dados. Os dados foram salvos. Se ele depois registrou isso numa impressora, se ele mandou por e-mail, não tem problema. A função dele é salvar e não enviar e-mail, e não imprimir. Então, o nome dos métodos são muito importantes. Então, quando eu falo que é um método polifórmico, ele tem que ter mesmo nome, mesmo tipo de dado, mesmo tudo. Tudo igualzinho na assinatura. O que muda é só isso aqui, olha aqui, ó. O que muda não é o nome do método, a assinatura, e sim o corpo do método. O que muda, para você considerar um método polifórmico, né? Um método que você sobrescreveu e você considera... Opa, deixa eu tomar um gole d'água. E que a gente considera um método polimórfico, então apenas o corpo dele vai ser alterado. Se eu mudar isso aqui, salvar x, isso aqui já não é mais um método de polimorfismo. Tanto é que se eu tentar compilar, ele vai falar para mim, ele vai dar um erro aqui, porque eu estou dizendo que eu estou sobrescrevendo o método salvar x, por exemplo. Mas o método salvar x não existe na classe pessoa. Então, como é que eu vou sobrescrever uma coisa que não existe? Por isso, então, que o nome tem que ser exatamente o mesmo nome que está na minha classe base. Beleza? Bom, o que ele fez quando eu chamei o método salvar na classe, no objeto professor teste? Ele executou primeiro o quê? Ele veio aqui e executou isso primeiro, da classe base. Salvou os dados na classe pessoa. Depois que ele foi lá na classe base e executou tudo que estava lá, aí ele veio para cá e veio executando linha por linha para completar o que foi acrescentado no método. Então, isto é sobrescrever o método. Isto é polimorfismo. Tá aí eu me embanando. Então, isto é polimorfismo. É quando acontece, e normalmente sempre vai acontecer, quando você tem uma herança. E aí, então, você altera aquilo que você herdou. Beleza? Bom, vamos criar agora aqui um mecanismo de associação. Porque se eu entrar aqui no meu arquivo, né? Se eu olhar aqui, ó, lá onde ele gravou os arquivos, qual é a relação que eu tenho com esse cara e com esse cara? Ou seja, como é que eu vou saber que os dados que estão dentro do arquivo professor, desse arquivo, como é que eu vou saber que os dados ID, Márcio, bairro, endereço, cidade, são os dados deste professor? Porque aqui não tem nenhuma referência, vocês estão vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha classe professor e lá dentro eu vou colocar uma referência aqui dentro dizendo a qual arquivo de pessoa ele está referenciando. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui na minha classe, na minha classe professor, tá aqui, na classe professor, dentro do método salvar, aqui, tá doido meu mouse aqui,
Então, eu vou acrescentar aqui o ID da pessoa, olha só. Arquivo, ponto, writeLine. Aí eu acrescento aqui o ID. Mais ID, ponto, toString. Olha só. Então, eu acrescentei... Eu acrescentei dentro do método salvar da classe professor, eu acrescentei o ID da pessoa, para ficar agora com um relacionamento. Então, olha como é que vai ficar agora. Então, se eu executar o método salvar, olha lá, executei, deixa eu fechar, vou lá no meu teste, abro pessoa, está aqui os dados de pessoa e agora em professor eu tenho o ID, ó. Então no meu arquivo professor, txt, eu tenho o ID da pessoa a que ele pertence, ó. Então estes dados do professor, como formação, título, é da pessoa ID 10. Quem é a pessoa ID 10? Aí você vai dar uma olhada aqui, a ID 10 é Márcio, fulano, tal. Então aqui, pessoal, existiu um relacionamento, uma associação. Isso aqui é uma técnica de como eu posso resolver problemas de classes que usam o polimorfismo. Pessoal, isso eu estou dando um exemplo para vocês utilizando o princípio de manipulação de arquivo texto. É claro que na prática, o que vai acontecer? Você vai fazer isso daqui, vai gravar isso dentro de banco de dados e não em arquivo texto. Então você vai pegar os dados que tem dentro da classe pessoa, vai preparar esses dados e inserir dentro de um banco de dados. E quando eu tiver na classe pessoa, na classe professor, que é uma herança da classe pessoa, você vai fazer a mesma coisa. Você vai preparar esses dados e vai enviar para banco de dados. Agora, aqui o que eu estou fazendo? Na minha classe pessoa, estou colocando os dados dentro de um arquivo pessoa. Se fosse pensar em banco de dados, eu vou pegar os dados que estão dentro da classe pessoa, ao invés de eu enviar para um arquivo texto, eu vou dar um insert numa tabela pessoa do banco de dados. E lá no meu objeto professor, ao invés de eu gravar os dados em arquivo texto, lá eu vou pegar aqueles dados e gravar onde? Dentro de uma tabela chamada professor. E o que é que vai dentro da tabela professor? O título do professor e a formação. E mais o ID que está fazendo referência às duas tabelas. Que nós sabemos que em banco de dados, a forma de eu estabelecer referência entre uma tabela e outra é chave primária de um lado, chave estrangeira do outro. Né? Então eu tenho a chave primária, no caso o ID pessoa. Quando eu migrei para cá, a minha chave primária ela passou a ser uma chave estrangeira. Então estabeleceu-se o quê? Um relacionamento. Então eu tenho a tabela clientes, tabela pessoa, cujo ID 10 migrou para a tabela professor, também ID 10. Então estabeleceu-se um relacionamento. Em banco de dados é assim que você vai fazer. Como eu não tenho um banco de dados, não é o objetivo falar com um banco de dados, então nós fizemos essa brincadeira com o arquivo texto, que é o mesmo princípio, ou seja, o mesmo raciocínio que eu tenho que pensar, o relacionamento entre os dois. Beleza? Bom, então para deixar isso aqui um pouquinho melhor, nós podemos fazer o seguinte, ó, dentro da minha classe pessoa, ó, deixa eu diminuir aqui o zoom. Deixa eu voltar lá para o Visual Studio, aqui. Então, dentro da minha classe pessoa, ó, eu vou, o nome do arquivo, estão vendo aqui, ó, o nome do arquivo? Opa, eu estou na classe pessoa, vamos para a classe pessoa. Então, na minha classe pessoa, ó, o método salvar, o nome do arquivo está sendo pessoa, certo? O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar no nome do arquivo o ID da pessoa que está sendo gravado. Então, o nome do meu arquivo vai se chamar pessoa mais o ID.txt. Então, como é que vai fazer assim? Presta atenção. Eu vou fazer assim, lembra disso? Isso aqui, mais ID.toString, né? Mais, lembra disso? Né? Ó, então vai ser pessoa mais
ID da pessoa mais .txt. Então o nome da pessoa, o nome do arquivo vai ser pessoa10.txt, por exemplo. Tá certo? Olha só. Agora eu vou lá na classe professor e eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui no nome do professor vai ser professor, né, mais ID ponto string mais, opa, olha lá. Então aqui vai ser professor 10 ponto qualquer coisa, beleza? Então olha lá como é que ficou. Se eu executar isso aqui, vou clicar de novo, né? Vou fechar. Se eu voltar para cá agora, ó, olha só como é que ficou. Agora eu não tenho o nome de um arquivo solto no ar. Eu tenho um arquivo que tem os dados da pessoa 10 e um arquivo que tem os dados da professor 10. Então eu consigo automaticamente referenciar ou associar este arquivo com este arquivo simplesmente pelo nome. Então, se eu der uma olhada no meu diretório, eu vou perceber que eu tenho um arquivo pessoa10.txt, professor10.txt. Então, eu consegui relacionar esses dois aqui, ó. Bom, e se eu colocar outro tipo de dado aqui? Então, vamos lá. Se eu for lá, vamos pegar aqui, lá no Visual Studio de novo. Se eu mudar os dados lá, ó, lá no meu formulário, né? Aqui, eu vou falar agora que ele é o 20, né? O 20 vai ser o professor Roberto, mora Rua do Beco Escuro, vamos mudar aqui, né? Número 556, Centro, vamos colocar aqui, ó, São Paulo, só pra gente, né? SP, CPF, outro CPF, vamos colocar aqui, vamos mudar a formação do professor Roberto, vamos falar que ele é arquiteto e que ele é mestre, por exemplo. Então, eu mudei os dados aqui, beleza? Os dados vai ser o ID 20. Então, olha o que vai acontecer agora. Eu vou executar isso, eu estou dentro do meu formulário, né? Estou dentro desse formulário aqui, ó. Então, mudei o valor, como se eu tivesse uma telinha onde eu fosse digitando os dados, né? E aí ele está preenchendo com outros valores. Então, eu vou executar isso aqui. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Vou executar. Executei. Agora eu vou lá no meu diretório e olha lá o que aconteceu. Ó, agora eu tenho pessoa 20 e tenho professor 20. Se eu entrar dentro de pessoa 20, eu vou ter lá o ID 20, o nome Roberto, blá, 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 blá. Certo? Se eu entrar no professor 20, eu vou ter os dados do professor 20 e aqui está o relacionamento. Então, isso aqui é como se fosse uma tabela. Então, dentro da minha tabela, eu tenho o campo ID, o campo formação, o campo título. Na classe pessoa, eu tenho o campo ID, o campo nome, o campo endereço, o campo bairro, cidade, estado, CPF e seus valores. Claro que isso daqui não é uma tabela, tá, pessoal? É uma simulação para não ter que ficar acessando o banco de dados, que dá mais trabalho e não é o foco agora, tá? Então, para a gente mostrar uma simulação, como se eu estivesse dando uma funcionalidade específica para cada método, no meu caso, salvar, né? Então eu tenho que simular isso. Simulamos, então, num arquivo. E aqui eu tenho a mesma coisa. Então, se nós considerarmos o princípio de entidade de relacionamento, eu fiz aqui uma simulação usando a técnica de gravar isso em arquivo. Professor, mas isso daqui é funcional? Eu posso trabalhar desse jeito? Eu posso fazer assim no dia a dia? Pode, claro que pode. Vai depender do que é que você
pretende fazer e da consistência do teu software. Gravar em arquivo texto não é recomendado para um software, digamos assim, profissional. Não que isso não aconteça, né? Mas, por exemplo, você vai ter um cadastro de pessoas, um cadastro de cliente, um cadastro de professor, um cadastro de aluno em arquivo texto? Não é recomendado, tá? Então, recomenda-se você fazer isso para banco de dados. E no lugar dos comandos que eu utilizei para gravar em arquivo texto, vocês vão usar as classes e os comandos específicos para banco de dados, né? Que vocês vão inserir ou manipular os dados através de comandos específicos de banco de dados, que é insert, update, delete, né, select, aquilo que vocês viram com o professor Roberto. Agora, arquivo de texto você pode usar? Pode, mas para coisas assim que não são tão relevantes para o sistema. Ou, por exemplo, configurações básicas, né, que não são tão relevantes, não para o sistema, mas para a regra de negócio do sistema, tá? Então, se você, por exemplo, vai gravar uma folha de pagamento, dados de cliente no arquivo texto, não é recomendado. Mas você vai gravar em arquivo texto configurações do sistema, string de banco de dados, coisas assim, tudo bem, sem problema. Agora, você manter dados que vão manter a integridade das suas regras de negócio, então recomenda-se você usar banco de dados, tá? Então, isso foi uma simulação. Então, vamos lá, revisando, nosso tempo está acabando. O que nós vimos? Primeira coisa, vamos lá. Então, nós vimos... Vou voltar aqui para o Visual Studio. Então, nós vimos, primeiro, como criar classes herdando de outras, né? Como é que eu crio classe utilizando o recurso de herança? Eu uso desta forma. Na declaração da classe, eu ponho 2 pontos e na frente indico qual é a classe que eu desejo usar ou fazer a herança. Primeiro passo. Segundo passo. Como é que eu faço para sobrescrever um método? Como é que eu faço acontecer o polimorfismo? Aí você usa o método, a instrução override, depois da publicação. Quando você publica, override, e qual é o nome do método que você quer salvar, quer sobrescrever. Lembrando que a assinatura tem que ser a mesma. A única diferença é que vai um override aqui no meio. Beleza? E lá na minha classe base, quando eu quero dizer que um método poderá ser sobrescrito, eu tenho que dizer que ele é um método virtual. Beleza? Então, isso é muito importante. Para declarar um método que possa ser sobrescrito em classes derivadas, eu uso a declaração virtual antes do nome da função, do método. E, para sobrescrever, uso a opção override. Então, virtual é para dizer que ele pode ser sobrescrito. Override é para dizer que ele está sendo sobrescrito. Esta é a diferença. Se eu não colocar override, virtual lá no método, na classe base, eu não consigo sobrescrever ele na classe derivada. Ok? E isto é muito importante. Para sobrescrever, você pode ou não manter o comportamento antigo, que é o nosso caso, eu estou dentro da classe professor, e quando eu mantive a declaração base.salvar, eu estou querendo dizer que eu quero manter o que ele fazia antes, mais isso que eu quero que ele faça. Professor, eu não quero que ele faça mais aquilo que estava antes. Então você vem aqui, apaga essa linha. Pronto, acabou. Ele não faz mais o que fazia antes, agora ele só faz o que eu coloquei dentro dele. Tá? Então, professor, mas quando é que eu faço isso? Quando é que eu não faço? Vai depender da tua regra, o que é que você quer, o que você está pensando. Então, manter ou não o funcionamento antigo é uma questão de análise, o que é que você pretende fazer. Então, se você quer manter, mantenha a declaração ou escreve lá base.salvar. Quando eu coloco override, ele já lista para mim os métodos, eu escolho e ele já monta o corpo do método, né? E já aparece lá então o base.salvar. No caso, se você não quer, tira dali. Quando você deve usar ou quando você não deve usar, aí cada caso é um caso, né? Neste caso específico eu quero, porque eu quero que ele continue gravando os dados de pessoa quando eu estiver utilizando a classe professor, que é uma herança da classe pessoa.
Então eu quero que ele continue gravando os dados, porque eu vou precisar dele. E aí aqui eu só gravo o professor. E aí então estabelece o relacionamento entre os dois arquivos da forma que nós fizemos. Tudo bem, pessoal? Então o que nós vimos hoje? Como é que eu faço herança? Como é que eu sobrescrevo um arquivo? E o que é o polimorfismo? O polimorfismo acontece normalmente quando eu estou fazendo herança. Somente quando eu faço herança. Se eu não faço herança, professor, eu crio uma classe com o método salvar e uma classe totalmente distinta com o método salvar. Olha, eu não considero isso um polimorfismo. Né? Por quê? Não tem ligação nenhuma uma coisa com a outra. Nenhuma. Esse método salvar aqui com o método salvar de lá não tem ligação nenhuma, existe herança entre os dois, nada. Então, este é o polimorfismo. Isto é herança. Ok, pessoal? Então, isso é o que nós tínhamos que ver hoje. Herança, sobrescrita de método e o que é o polimorfismo. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha que passar para vocês. Eu espero que vocês tenham acrescentado mais alguma coisa para vocês. E eu vou disponibilizar, então, este arquivo aqui com a herança para vocês nos fóruns, para você estudar. Beleza? Pessoal, até o próximo encontro. E isso foi o que eu tinha para falar para vocês, tá? Um grande abraço a todos. Tchau!